E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Monitoria. Eu sou o Luiz Fernando e eu vou estar resolvendo a questão 3 do Lab 9 de recursão. Bem, a questão 3 ela trabalha com uma versão iterativa do Fibonacci, ou seja, não vai utilizar recursividade. Bom, aqui vou ler aqui o enunciado, né? A função Fibonacci é um exemplo famoso de recursão, normalmente representada como uma seleção de recorrência. Aí aqui tem a função, né? Os casos de parada 0, 1 e os casos de base no caso. E o restante da função, né? Que seria isso, que ele executa Fibonacci de n-1 e Fibonacci de n-2, né? Entretanto, a implementação recursiva da função Fibonacci é bastante lenta, pois ela precisa calcular várias vezes o mesmo resultado. Por exemplo, para encontrar Fibonacci de 4 é necessário fazer uma chamada recursiva que calcula Fibonacci de 3 e Fibonacci de 2. Mas Fibonacci de 3 fará sua própria chamada recursiva que também calcula Fibonacci de 2 e Fibonacci de 1. Eu abri aqui em uma nova guia, né? Que é basicamente isso aqui. Para calcular o Fibonacci de 4, ele faz várias chamadas aqui, só que essas chamadas, por sua vez, ela também fazem outras chamadas, só que muitas dessas se repetem. Por exemplo, aqui o Fibonacci de 1, aqui o Fibonacci de 2, aqui o Fibonacci de 3. E isso acaba gerando uma ineficiência no programa, né? E no caso, a versão interativa que a gente vai fazer, aí no caso a versão interativa que a gente vai fazer, vai ser justamente para tirar essa ineficiência, deixar o algoritmo mais eficiente. E lembrando que é uma versão que não utiliza a recursividade, como ele fala aqui, ó. Cadê? Não, ele vai falar aqui ainda. Ah não, aqui ó, Fibonacci interativo. Que ele vai ser, a gente vai fazer a versão sem utilizar Fibonacci. Aqui ele fala: observe que para calcular o Fibonacci de 4, a função Fib precisou ser chamada 9 vezes. Se quiséssemos encontrar o Fibonacci, por exemplo, de 39, essa figura teria que mostrar nada menos do que aí essa quantidade aqui, 204.000 e um bocado aí, chamadas de funções, né? Felizmente, existe uma forma muito simples de resolver isso. Basta realizar uma implementação interativa, ou seja, sem ser recursiva, né? Uma função, por exemplo, utilizando for ou while, utilizando estrutura de repetição do Fibonacci, utilizando acumuladores, assim para calcular o Fibonacci de qualquer número n. Precisamos fazer apenas uma chamada de função e alguns passos de um laço de repetição. Ou seja, uma função, e dentro dessa função ela vai calcular o número, né? E ela vai retornar ele. E dentro dessa função vai ter esse laço que é justamente para ter essa repetição. Em vez de ter várias chamadas recursivas, a gente vai ter uma estrutura de repetição que vai estar fazendo esse cálculo. Ele fala que o exercício não possui entrada, e usando sua implementação interativa, imprime uma lista contendo os 47 primeiros números de Fibonacci. Ou seja, o exercício não possui entrada, e a gente já é para deixar meio que no próprio código a chamada da função com 47, né? Porém, aqui ele fala que a entrada tem que ser 0. Provavelmente, somente por questão de o CodeMink, talvez ele não execute o exercício se não tiver nenhuma entrada, né? Então, a gente vai decidir aqui uma função. A função Fibonacci. Então, a gente vai estar colocando aqui o input. Só por detalhe mesmo, né, que provavelmente ele vai mandar o 0 como entrada, só que esse 0 não vai ser utilizado, só por detalhe mesmo. E aqui a chamada de fib47, que é o que ele quer, né? E aqui eu vou receber como esse 47. Bom, bora dar uma pesquisada o que é que para quem não conhece ainda, o que é a sequência Fibonacci, né? Vou escrever aqui. Bom, cadê? Deixa eu ver aqui no imagens. Fica aqui na Wikipédia mesmo. Aqui, ó. É uma sequência de números inteiros começando normalmente por 0 e 1, na qual o termo subsequente corresponde à soma dos dois anteriores.
Aí aqui tem a formulazinha aqui, ó. Fn é igual a Fn menos 1 mais Fn menos 2. Ou seja, o número que a gente quer, ele vai ser a soma do número anterior mais o anterior ao anterior. Só que esses números são da sequência, da própria sequência Fibonacci. Aqui, por exemplo, 1. Na verdade, esses dois aqui já são pré-definidos. Que nem ele fala aqui, ó, começando normalmente por 0 e 1. Aí, por exemplo, bora aqui para aqui, a gente tem o N1, o N2, aqui a gente tem o N3, né? Aí o N3 seria quem? Seria 1 mais 0, que vai dar 1. Aí o N4 vai ser 1 mais 1, que vai dar 2. E assim vai. Aí é basicamente utilizando essa explicação. Sempre recomendo quando tiver alguma questão que tem alguma lógica, assim, por exemplo, Fibonacci, exponencial, e às vezes você ficou confuso, você dá uma pesquisada na internet para entender primeiro a lógica por trás do que a questão está pedindo. Que ajuda bastante. Tá, aí voltando aqui, né? Aqui ele utiliza N0, N1 e... então ele começa aqui, o 0 é o próprio 0. Então ele não começa do 1, 2, 3, e sim 0, 1, 2, 3, né? Tá, bora lá. Aí aqui a gente já tem definido que o N0, vou colocar aqui, ó, N0, ele vai ser igual a 0, né? E o N1 vai ser igual a 1. Isso a gente já tem os dois primeiros termos. Falta a gente saber os subconsequentes, né? Tá. O que a gente vai fazer aqui então? A gente vai ter que ficar... Aqui ele fala, ó. Cadê? Aqui, ó. Felizmente existe uma forma muito simples de resolver isso. Basta usar uma implementação interativa do Fibonacci, utilizando acumuladores, assim para calcular o Fibonacci em número qualquer, precisando apenas fazer uma chamada de função alguns passos do laço de repetição, né? Bora criar aqui um for. No caso, se ele quer o 47º, né? Aí esse for, ele vai botar aqui um C de contador em range 47, né? Só que o seguinte, ele vai até o 47, só que o 0 e o 1 a gente já tem. Então a gente começa do 2. Pronto. Lembrando que aqui é o 2, não é porque é o segundo termo. É por conta disso aqui, ó, que ele começa no 0. Aqui é o primeiro, aqui é o segundo e aqui é o terceiro. Aí tem, é a mesma lógica dos índices da lista. E aqui a gente tem, né, o contador e ele já vai começar do... Na verdade, não é nem do... do 2, é do 2, tá certo. Aqui é o 0, aqui é o 1. Aí ele vai começar do 2 aqui. E aí esse 2, ele vai ser... A gente vai ter aqui um acumulador, né, uma variável acumuladora, que vai ser... Vou botar aqui... soma. Vou colocar soma aqui mesmo, vai ser igual a 0. Aí esse soma, ele vai acumulando, né? Ele vai somando os dois termos anteriores. Ou seja, não, na verdade aqui eu coloquei 47, mas não é 47 não, observe aqui agora, que vai ser N, né? Tá, bora testar aqui com números pequenos, por exemplo. Bora testar aqui com 3. Tá. E aqui ele vai somando, né? Ou seja, bora interpretar o primeiro caso, que vai ser o fib de 3, né? Fib de 3 é para ser 2. Ou seja, seguindo a fórmula, tô falando muito, ou seja, a fórmula é o quê? Na verdade, não é aquela dali não, é essa daqui, ó. É o anterior mais o anterior ao anterior. Ou seja, a gente pode dizer que no caso aqui do... Não, melhor ainda, vou botar aqui o segundo, né? Aqui, ó. Que esse daqui é igual a esse mais esse, né? Ou seja, soma vai ser igual a o N0 mais o N1. Entendeu? Onde N1 vai ser esse aqui, vai ser 1 e o N2
o N0 vai ser o anterior ao anterior. Beleza. Aí aqui o resultado vai dar esse aqui, ó, o fib de 2. Só que, por exemplo, isso ele vai acumulando, se a gente, por exemplo, pedir o fib de 3, né? Aí ele vai ter que pegar esse valor aqui de soma e vai ter que somar ele de novo. Só que dessa vez, por exemplo, fib de 3 aqui, né? Os anteriores já não são mais esses dois. Os anteriores são aqui, ó, são esses dois. Ou seja, o N0 ele passa a ser esse aqui, que antes era o N1, e o N1 passa a ser esse aqui, que foi a soma que a gente achou na passada, né? Isso aqui eu vou mudar para ficar mais fácil, vou mudar para AUX aqui, ó. Vou mudar para AUX, que é auxiliar. Aí o que, que vai acontecer? O N0 ele vai receber o N1, né? E o N1 ele vai receber o AUX. E aí ele vai ficar nisso até alcançar o 47º termo, né? Que aqui no caso foi 46, justamente por conta de começar do zero. E bora botar para printar isso, né? Tá, a gente vai printar aqui. A gente tem que printar aqui uma vez antes. Para printar esses dois, né? Deixa eu printar aqui. Print. Tá aqui, ó. Fib. Aqui nem precisa disso aqui. Fib de 0. Fib de 0, espaço é igual a 0. E fib de 1 é igual a 1. Só para ficar organizado, eu vou botar aqui antes dessa declaração aqui. Fib de 0 é igual a 0. Fib de 1 é igual a 1. Aí aqui, depois que ele faz, na verdade seria antes da troca. Eu acho que pode ser depois também. Vou botar aqui depois. Depois a gente troca. Porque aqui ele só vai utilizar... Não, tem que ser antes. Ele vai utilizar o valor de AUX. Então aí aqui a gente tem fib de... Vou botar aqui que vai ser C, né? É igual a... Aqui vai ser AUX. Eu coloco ponto format. E aqui eu coloco C e AUX. E agora vamos testar para ver se está funcionando. Eita, peraí. Deixa eu atualizar aqui a página. Tá dando erro que eu esqueci de botar os dois pontos aqui. Vou testar de novo. Botar o 0, né? 0, 1, 1. Vamos ver. 0, 1, 1. Agora bora botar aqui de 47, que foi o que a questão pediu. Então 0. Tá, aqui ele vai até o 46. E o 46 é... Cadê? 183... 631... 1903. Tá batendo certinho. Os primeiros aqui, ó, 21, 8 é igual a 8 é 21, cadê?
8 é 21, 34. Tá certinho. Se o último tá certo, é porque os anteriores também estão, porque todos são uma soma, entendeu? E aí é basicamente isso, essa questão. É uma questão bem simples. Eu acredito que por conta de não utilizar recursividade, acaba deixando mais fácil de se entender, né? Mas a maioria das questões de recursividade, ela tem uma forma de você fazer ela de uma forma interativa, né? De uma forma semelhante a essa daqui, utilizando estrutura de repetição e tal. E muitas vezes se opta por utilizar elas por conta de ser mais eficiente. Mas ainda há coisas que a recursividade é bastante utilizada, por conta de ter os benefícios, né? Mas em si é isso. Às vezes até você fazer a forma iterativa da questão pode, pode ajudar você a entender como é que vai ser a forma recursiva, para você ter uma noção. Mas essa questão em si é isso. Bora submeter aqui para ver se está de acordo com o código bem que tá. Tá certíssimo. Bom, e é isso. Qualquer dúvida é só entrar em contato, né? Pelo e-mail, pelo Discord ou pelos comentários aqui do YouTube, que a gente vai estar te ajudando. E até a próxima.